Chegamos ao vídeo de número 20 dessa última divisão, então, do capítulo 12, verso 1 ao capítulo 15, verso 13. Hoje vamos falar sobre o capítulo de número 13, que fala sobre sujeição, fala sobre amor e fala sobre luz. O assunto do capítulo 13, do verso 1 ao 7, é a sujeição às autoridades civis, mas temos que olhar isso sem perder o foco do vídeo anterior. Tudo se resume nesse caminho sobre o modo maravilhoso que é o amor. Então, temos que trazer o contexto do capítulo 12, começando pelo culto a Deus, o amor dentro desse culto a Deus, a prática, nos sermos servos, nos deixarmos a ação do Espírito Santo agir sobre nossa vida para o outro, não para nós, mas sempre para o outro. Por isso o amor prático que nós temos. E nesse amor prático que nós temos também, Paulo vem falar aqui esse amor quanto às autoridades civis, aquelas autoridades constituídas por Deus para o nosso bem ou para também o nosso castigo. Dessa forma que Paulo vem tratar isso para nós a partir daqui. Será que o nosso conceito de amor deve ser mais amplo? Essa é a questão que nós vamos ver a partir de então. Aqui Paulo deixa evidente que as nossas sujeição às autoridades faz parte daquele culto do capítulo 12, verso 1 e verso 2, que é motivado pelo quê? Pela misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus que acompanham as nossas vidas, e nós temos que também aprendermos a ser misericordiosos, como misericordioso é nosso Pai que está no céu. Então, todo homem, Paulo vai dizer, esteja sujeito, incluindo aqui os cristãos. Capítulo 13, verso 1, podemos olhar ali que não está generalizando, não está apenas a uma classe, mas ele está de forma geral. Como assim? Todo homem deve estar sujeito à lei civil, às autoridades civis, pagando tributo, pagando imposto, respeitando e honrando. O capítulo 13, versos 6 a 7. Por que Paulo traz isso para as nossas vidas? Ele diz no verso 3 e 4, o governo existe para o nosso bem-estar e para a nossa proteção. E no verso 3 a 5, ele amplia dizendo que é para que nós vivamos sem temor, e para que nós venhamos a escapar da punição. Mas há outro motivo importante por trás disso também, que o governo foi ordenado por Deus. Quem governa sobre todas as coisas é o nosso Pai que está no céu. Mas ele também faz o que? Através disso ele usa instrumentos para o bem ou para o castigo. Por isso que aquele que se opõe à autoridade vai estar resistindo, e é isso que Paulo vem tratar, vai estar resistindo à ordenação de Deus. Capítulo 13, verso 2. Podemos ver isso caminhando em João 19, verso 11, que Jesus vem falar sobre isso, quando Paulo escreve a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, quando ele escreve para Tito, no capítulo 3, verso 1, quando Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 13 a 17. Tudo isso vai estar colocando em foco esses textos que eu citei, nessa autoridade que é constituída sobre a face da terra, e ela vem o quê? Orientada por Deus, vem de acordo com a vontade de Deus. Dessa maneira, então, nossa sujeição ao governo faz parte do quê? Faz parte de Romanos capítulo 2, verso 1 e 2, do nosso culto racional que prestamos a Deus. Esse culto racional, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nossa sujeição às autoridades é o assunto aqui. Assunto do temor, da consciência e também da vida religiosa que nós demonstramos diante desse cenário. Deus não tem abandonado a sua criação, Paulo vem mostrar isso, e ela está sob a sua ordenança. Deus que controla todas as coisas. E Deus faz o quê? Ele usa o governo civil para manter a sua justiça, para manter a sua bondade no mundo. Verso 4 a 6. Paulo traz isso no capítulo 13. Havendo falado dos deveres a respeito do governo civil, os 7 primeiros versos do capítulo 13, Paulo passa para discutir agora os deveres num sentido mais geral,
né, mais do dia a dia na prática, que é o verso 8 até o verso 10. Né? O que importa em tudo isso? Começando lá no capítulo 12, né, e temos aqui agora passando da igreja, na sua prática, vindo para o sujeito na vida da igreja, né, sermos servos na vida da igreja, vindo para a prática da nossa da autoridade civil, o qual nós devemos estar também obedecendo no Senhor, né, vem para o quê? Vem agora também para o nosso contexto social mais amplo. Né? O que importa em tudo isso é o amor. Né? E quem ama faz o que a lei manda. Paulo não diz que o amor é o substituto da lei. Paulo diz que o amor é cumprimento da lei. Aquilo que Cristo mesmo deixou quando ele foi indagado com relação à lei, a lei moral, que era o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, né, que ele trouxe isso de forma resumida em duas questões, amar a Deus e amar ao próximo. Né, e Jesus vai pegar essa questão do amar ao próximo como a ti mesmo, ele fala como eu vos amei, né, está lá em João, né, que ele coloca esse cumprimento dessa forma. Então nós devemos fazer o quê? Aquilo que Paulo vai falar aqui, nunca acabarmos o nosso dever de amar. O amor sempre vai estar na frente. Né? Romanos 13, verso 8 e Gálatas capítulo 5, verso 14. Então a lei é norma da nova obediência, né? Daqueles que foram libertos do pecado, daqueles que estão sujeitos a Deus, que nós já vimos no capítulo 8, verso 4. Por isso, o cumprimento da lei é o amor. Essa é a norma que nós temos, então, que Paulo traz para nós. Como o pecado é a quebra da lei, 1 João 3, verso 4 vai mostrar isso, como que fazemos para restituir essa quebra? O cumprimento da lei é o amor. Devemos viver o amor. Quem pode dizer o que é bom para o próximo? Nós precisamos de uma norma para nós dizermos aquilo que é bom para o próximo. A lei vem trazer isso. Levíticos 19, 18 vem falar isso. E Jesus, quando aqui na terra esteve, no capítulo 22, verso 39 e 40 de Mateus, também deixa registrado isso. E Paulo traz isso à memória da vida da igreja de Roma e para nós hoje também, que ele resume então todos os mandamentos nessa palavra também, amor. O homem fora de Cristo é servo do pecado. O homem unido com Cristo é servo do próximo. Né? Sendo que ele é servo de Cristo, sendo que ele é servo de Deus, sendo que ele é servo da justiça, a vida, então, desse servo caracteriza por o quê? Pela obediência. Uma coisa que torna urgente nessa obediência é que o dia já vem chegando. Verso 11 a 14 de Romanos 13. Paulo vai trazer aí a questão para lembrar da parousia, da volta de Cristo. Né? Por isso, Paulo diz, o dia está próximo. Dia quer dizer isso, o dia da salvação definitiva, aquele dia, né, em que tudo se realizará em Cristo, né, quando Cristo retornar, né, o seu retorno. Né, isso traz esperança, né, e essa esperança é muito importante, e a prática da vida cristã vai estar presente então nisso. Romanos 13, verso 12. Não sabemos quando Cristo retornará, mas por causa do significado do seu retorno, Paulo afirma que seu retorno está próximo, verso 12. Né? Entender quando Cristo veio encarnado é muito importante. Né? E que a partir disso, então, Paulo pode agora dizer, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Por quê? Porque já somos filhos da luz. Né? E somos filhos do dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5, a primeira carta escrita do Novo Testamento vem falar sobre isso. Se nós somos filhos da luz, então devemos andar de maneira que corresponda ao dia, e não andar como as trevas da noite. É isso que Romanos 13, verso 13 vem mostrar para nós. Devemos então fazer o quê? Revestir das armas da luz sobre nossas vidas. Romanos 13, verso 12. E no capítulo 6, verso 13, que nós já vimos anteriormente.
A partir disso, então, o verso 14 de Romanos 13 fala o quê? Que nós nos revestimos do novo homem. Né? É isso que Paulo traz, então, para nós nessa sequência, né, do capítulo 13. Sujeição, né, no sentido do governo civil, amor de uns para com os outros, né, nesse sentido prático-social, né, e também o quê? Da luz, como nós vivemos, como nós resplandecemos, quais são as nossas atitudes aqui na face da terra. Somos filhos da luz, então temos que viver de acordo com isso. Né? A luz de Cristo deve apresentar através da nossa vida, na nossa prática diária. Ok? Vídeo 21, que vai ser o próximo, quase nesse momento final que nós temos aqui, nós vamos falar sobre a liberdade cristã, capítulo do número 14. Espero que você possa estar também lendo esse capítulo, né, assim como você o faz no capítulo, nesse vídeo que nós estamos agora, que é o capítulo 13, para entender essa liberdade cristã. Estamos na reta final, mais 3 vídeos nós estamos encerrando, né, essa caminhada nesse livro. Que Deus te abençoe, que você possa estar entendendo cada vez mais, né, tudo que Deus fez por nós e aquilo que nós devemos ser e fazer aqui na face da terra até que Cristo volte. Né, que Deus te proteja e te guarde. Fica o meu abraço. Espero te ver ainda no vídeo de número 22, no vídeo 21 ainda, para nós darmos prosseguimento. Até lá, fica com Deus.